Olá pessoal, eu sou o professor Pedro Paulo, professor da Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro, e essa é a aula de Ciências do 4º bimestre do 8º ano do Ensino Fundamental. Nessa aula, nós vamos aprender um pouco sobre o nosso sistema reprodutor. A reprodução é uma característica de todos os seres vivos. Para que uma espécie não seja extinta, se mantenha viva, é necessário que essa se reproduza. Na natureza, encontramos seres vivos que se reproduzem de maneira assexuada, ou seja, sem a troca de material genético com outro indivíduo. Encontramos também seres vivos que, como nós, se reproduzem de maneira sexuada, ou seja, com a troca de material genético. Na maioria dos casos, em seres vivos que se reproduzem de maneira sexuada, durante a reprodução, o material genético é compartilhado sob a forma de gametas, que são células reprodutivas. E para isso, esses seres vivos possuem estruturas que permitem a produção e o encontro desses gametas. O gameta masculino é chamado de espermatozoide e o feminino chamado de óvulo. Em nosso caso, o sistema reprodutor é responsável por produzir as células reprodutivas, possibilitar o encontro desses gametas através do ato sexual e permitir o desenvolvimento do embrião e também a amamentação dele após o nascimento. O sistema reprodutor masculino da espécie humana é mais simples que o feminino, pois é responsável pela produção dos espermatozoides e por conduzir esses gametas ao encontro do óvulo. No caso do sistema reprodutor feminino, encontramos uma complexidade maior, pois além de produzir o óvulo e possibilitar o encontro desse óvulo com o espermatozoide, é no corpo da mulher que há o desenvolvimento embrionário e depois do nascimento, a amamentação. Nos seres humanos, os órgãos sexuais iniciam seu desenvolvimento quando ainda estamos na barriga da nossa mãe. As características sexuais primárias, ou seja, a presença de um pênis ou de uma vagina, surgem antes do nosso nascimento. Após o nascimento, essas características permanecem, mas existe pouca diferença entre o corpo de meninos e meninas. Isso ocorre pois o nosso organismo ainda não se desenvolveu totalmente, ou seja, não desenvolveu as características sexuais que chamamos de secundárias. Durante a puberdade, que inicia por volta dos 10 anos, nosso corpo amadurece os órgãos e características sexuais. Esse período, que termina por volta de 17 anos, é repleto de descobertas e mudanças que ocorrem pela ação de hormônios que são produzidos em nosso corpo. Os hormônios FSH e LH, produzidos na hipófise, uma glândula que fica na base do nosso cérebro, têm um papel importante nesse processo. Nos meninos, esses hormônios estimulam os testículos a produzirem testosterona e nas meninas, os ovários a produzirem estrogênio. No corpo dos meninos, a testosterona promove uma série de alterações. O aumento da laringe, formando a voz, tornando a voz um pouco mais grave, o desenvolvimento do pênis, o crescimento de pelos no corpo, principalmente na região das axilas e do pubis. O aumento da estrutura óssea e muscular, o espessamento da pele e, com isso, também o surgimento de acnes devido ao aumento da secreção de glândulas sebáceas, de gordura. É durante a puberdade também que o menino inicia a produção de seus gametas, os espermatozoides. Nas meninas, o estrogênio, junto a outros hormônios, promove o crescimento das mamas, o crescimento dos ossos, a calcificação, o aumento da deposição de gordura em algumas partes do corpo, principalmente nas mamas, coxas, pubis e quadris. O crescimento de pelos no corpo, como na região das axilas e no pubis, também ocorre nas meninas. O aumento da vascularização da pele, o surgimento de acnes, também pelo aumento de produção de gordura de glândulas sebáceas. Na puberdade, os órgãos do sistema reprodutor feminino também amadurecem e a menina começa então a produzir seus óvulos. E junto com a produção de gametas vem a primeira menstruação, que é chamada de menarca. Após a puberdade, os órgãos sexuais estão totalmente desenvolvidos.
O sistema reprodutor masculino é formado pelo pênis, pela bolsa escrotal, pelos testículos, epidídimo, ductos deferentes, próstata, vesícula seminal, glândula bulbo-uretral e uretra. O pênis é composto por um corpo, o corpo do pênis, e pela glande, que é recoberta por uma pele que é chamada de prepúcio. Quando o homem fica excitado, estruturas chamadas de corpos cavernosos e corpos esponjosos no interior do pênis se enchem de sangue e fazem com que esse órgão fique ereto. O pênis permite que ocorra a relação sexual, fazendo com que os gametas masculinos, os espermatozoides, sejam introduzidos no corpo da mulher. A bolsa escrotal, que nós chamamos também popularmente de saco, é o local onde nós guardamos os testículos. Como ela fica posicionada ligeiramente para fora do corpo, a temperatura dos testículos se mantém um pouco menor que as dos demais órgãos internos, permitindo que nessa temperatura ocorra o desenvolvimento correto dos espermatozoides. O homem possui normalmente 2 testículos, onde ocorre a produção dos gametas masculinos, que nós já falamos, chamados de espermatozoides, e da testosterona, que é o hormônio masculino. Os espermatozoides produzidos no testículo terminam a sua maturação numa estrutura chamada de epidídimo, uma pequena estruturazinha localizada acima dos testículos. Durante a relação sexual, os espermatozoides percorrem um caminho até o meio externo, passando primeiro pelos ductos deferentes, o ducto ejaculatório e a uretra. Neste caminho, ocorre a formação do sêmen, que além dos espermatozoides, tem também na sua composição líquidos produzidos na próstata e na vesícula seminal. O sêmen formado, já pronto, passa pela uretra e é liberado no meio externo durante a ejaculação. Os gametas masculinos, que são os espermatozoides, possuem uma forma bastante interessante que os permite nadar dentro do líquido seminal e também no interior do corpo feminino. Essas células são compostas por uma cabeça, onde se encontra o núcleo e o acrossoma, e uma cauda que possui um flagelo que permite a sua natação. O acrossoma possui substâncias que rompem a membrana do óvulo durante a fecundação. E no núcleo encontramos o material genético do pai, que irá se juntar ao material genético da mãe, que está presente no óvulo, para a formação então do zigoto. O sistema reprodutor feminino é formado externamente pela vulva, e internamente pelos ovários, tuba uterina, útero e vagina. A vulva é composta pelos lábios maiores e lábios menores, que são dobras de pele e mucosa que protegem a entrada do canal vaginal e a uretra. Também na vulva encontramos o clitóris, uma estrutura análoga ao pênis, que de maneira semelhante apresenta também corpos eréteis, os corpos esponjosos, que se enchem de sangue quando a mulher está excitada. Ela possui também uma glande e um prepúcio. No clitóris encontramos muitas terminações nervosas, tornando esse órgão muito sensível. Na vulva, há a abertura do canal vaginal e da uretra. Diferente do homem, onde o espermatozoide e a urina saem pelo mesmo canal, que é a uretra, no caso da mulher, existem 2 canais, o da uretra, por onde sai a urina, e o canal vaginal, que é responsável pela reprodução. É no canal vaginal onde ocorre a relação sexual. O pênis é introduzido nesse canal, está ligado ao útero. Portanto, quando ocorre a ejaculação, os espermatozoides são liberados dentro do canal vaginal, próximos à entrada do útero. O útero é um órgão muscular, em forma de pera, onde ocorre o desenvolvimento embrionário. Cabe aqui ressaltar um ponto importante. Sobre essa região da entrada do útero, a ligação ali entre o canal vaginal e o útero, que é chamada de colo uterino. Depois do câncer de mama, o câncer de colo uterino é o mais comum em mulheres. E é importante que toda mulher em idade fértil faça anualmente o seu exame preventivo, também chamado de Papa Nicolau. Nesse exame, células do colo uterino são raspadas com um cotonete especial
e colocadas em uma lâmina e observada pelos médicos, né, em um microscópio, para ver se há alterações nessas células que indiquem a presença de um câncer. Presas ao útero, encontramos duas tubas ou trompas, que são estruturas tubulares, onde ocorre a fecundação. A região final das tubas é formada por franjas, que são chamadas de fímbrias. Os óvulos produzidos nos ovários são captados por essas fímbrias, né, que recolhem esses óvulos e eles seguem então pelas tubas uterinas, onde pode ocorrer a fecundação dos óvulos pelo espermatozoide. Também é nos ovários que ocorre a produção dos hormônios estrogênio e progesterona. Caso haja fecundação, o zigoto inicia suas divisões celulares e é levado ao útero, onde o embrião se implanta para continuar seu desenvolvimento. Para que o embrião se implante, é preciso que o útero esteja preparado. A parede interna do útero, que é chamada de endométrio, deve estar espessa e bem vascularizada, com muitos vasos sanguíneos. Esses vasos fornecem nutrientes para o desenvolvimento do embrião, até a formação da placenta, né, que também vai se comunicar com esses vasos ali. É na placenta, né, que é o meio de comunicação entre o feto e a mãe, né, por onde esse embrião vai receber o oxigênio, os nutrientes necessários para a sua sobrevivência. A gestação humana dura cerca de 40 semanas e após esse período o colo do útero, né, se dilata e contrações uterinas expulsam o bebê para o meio externo. Caso esse óvulo não seja fecundado, né, é justamente esse endométrio, essa camada, essa parede interna do útero, que está preparada para o desenvolvimento do embrião, que é eliminada na menstruação. Em geral, as mulheres menstruam a cada 28 dias. Isso é uma média, mas esse número pode variar. Esse ciclo, que se repete por vários anos, enquanto a mulher estiver em idade fértil, é controlada por um complexo ciclo de hormônios, né, que induzem tanto a maturação do óvulo e a ovulação, como também o preparo do corpo da mulher para o desenvolvimento do embrião. O ciclo menstrual ou hormonal tem início com a produção do FSH, que é um hormônio chamado de hormônio folículo estimulante, e do LH, o hormônio luteinizante, que são produzidos na hipófise, uma glândula que fica debaixo do cérebro. Eu já citei ela, né, um pouquinho no início da aula. Esses hormônios caem na corrente sanguínea, né, e chegam até os ovários, onde estimulam o desenvolvimento de um folículo ovariano. Ao iniciar seu desenvolvimento, o folículo ovariano inicia a produção de estrogênio, que estimula o crescimento do endométrio e faz com que a produção tanto do FSH quanto do LH seja interrompida. Após essa fase inicial, com o amadurecimento, o folículo inicia também a produção de progesterona, que intensifica a preparação do corpo feminino para a fecundação. Quando a produção de estrogênio chega em seu máximo, há um estímulo da produção de LH, que irá então estimular a ovulação. Após a ovulação, o folículo ovariano passa a ser chamado de corpo amarelo ou corpo lúteo, que manterá a produção de progesterona e estrogênio. Caso não ocorra a fecundação, esses hormônios param de ser produzidos, não havendo então o estímulo que mantinha a parede do útero preparada, né? E dessa forma o endométrio se descama, né? Se descasca, né? Ocorrendo então a menstruação. E a menstruação dá então início a um novo ciclo, com a produção de FSH e LH novamente. O ciclo hormonal, como eu já falei, dura em média 28 dias. Nos primeiros 5 a 7 dias, a mulher está menstruando. E por volta do 14º dia, ocorre a ovulação. Dizemos que esse período fértil da mulher ocorre entre o 11º e o 17º dia. Caso haja uma relação sexual nesse período, a mulher pode ficar grávida. Ter um filho é muito bom, né? Eu mesmo tenho 2 e sou apaixonado por eles. Mas é importante comentar aqui que é algo extremamente sério e deve ocorrer somente no momento certo, no momento em que o casal se sente preparado para assumir essa responsabilidade. Uma gravidez indesejada na adolescência, principalmente, né, para a menina, acarreta problemas, né, para ambos os pais.
né, que em geral vão ter que abandonar os estudos, né, entrar no mercado de trabalho, né, e em muitos casos essa responsabilidade recai só sobre a mãe, gerando problemas ainda maiores, tanto para a menina quanto para o bebê. Portanto, é preciso ter responsabilidade. Por mais que alguns métodos contraceptivos tenham um alto grau de eficácia, o único meio 100% seguro de não engravidar é a abstinência. Isso é, não ter relações sexuais com nenhum parceiro. Mas caso você entenda que tem responsabilidade e maturidade para iniciar sua vida sexual, é importante você procurar um médico para escolher, em comum acordo com seu parceiro ou parceira, o método contraceptivo adequado. Entre os métodos disponíveis, temos os comportamentais, como a tabelinha, que possuem uma baixa eficácia e necessidade de um autoconhecimento grande para o casal, né? Os métodos de barreira, como a camisinha, o diafragma, que impedem o contato dos espermatozoides com o óvulo através de uma barreira física mesmo, né? Os métodos hormonais, como as pílulas anticoncepcionais e os anticoncepcionais injetáveis, que consistem em utilizar hormônios sintéticos similares ao estrogênio e à progesterona, que vão inibir a produção de FSH e, por consequência, o início do ciclo menstrual. E alguns métodos que são chamados de definitivos, como a vasectomia e a laqueadura de trompas, que são indicados para pessoas mais velhas e que já possuem o número de filhos que desejavam. Mas como eu já comentei aqui, é importante frisar que todo método contraceptivo deve ser escolhido com o auxílio de um médico, né, principalmente um ginecologista. Ele considerará aspectos da sua saúde, a sua idade, seus objetivos, estilos de vida, além de possíveis contraindicações, para te indicar o melhor método, né, o melhor método que é para você. É muito importante que você saiba que aquele método que seu amigo ou sua amiga usa nem sempre é o melhor para você. Atividade sexual requer maturidade e responsabilidade, como eu já falei. E além dos riscos de uma gravidez indesejada, existe um alto risco de contaminação por infecções sexualmente transmissíveis, as chamadas ISTs. Como a AIDS, que você já deve ter ouvido falar, a gonorreia, a sífilis, o HPV, entre outros. Para que o sexo seja protegido, deve-se utilizar preservativos, a camisinha, em cada relação sexual e também diminuir o número de parceiros. É importante tratar eventuais sintomas nos órgãos, como feridas, corrimentos. As ISTs são transmitidas principalmente pela troca de secreções corporais. E é por isso que o uso de preservativos, tanto masculino quanto feminino, né, são os métodos mais eficazes na prevenção dessas doenças. Portanto, se você vai ter uma relação sexual, use camisinha. Na sua orientação de estudos, você vai encontrar o texto de apoio sobre essa matéria e a indicação de vídeos que complementarão as informações que estão aqui sendo apresentadas. Procure saber mais sobre esse assunto, discuta o tema com seu professor. É importante conhecer o nosso sistema reprodutor para adotarmos uma postura mais consciente e responsável sobre a reprodução. Espero que essa aula tenha te ajudado de alguma forma. Eu sou o professor Pedro Paulo, um forte abraço e até a próxima.